Paz do Senhor Jesus a todos, aqui quem fala é seu irmão Jonathan Mendes e hoje nós vamos ler sobre um livro, O Espírito Santo na Vida Cristã. Um estudo bíblico feito pela nossa Igreja Deus e Amor, que é muito bom e tem uma boa aprendizagem. Hoje vamos ler a primeira lição, que tem por título Quem é o Espírito Santo? O texto áureo fala em João, capítulo 14, versículo 16: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Nesta lição aplicada, você alguma vez já parou para pensar na importância do Espírito Santo para a vida do cristão? Se não, deveria fazer isso agora. Afinal, sem ele, não há vida cristã. Pois da conversão à glorificação do cristão, nada se dá sem a participação do Espírito Santo. Infelizmente, alguns cristãos não possuem tal conhecimento e, consequentemente, não desfrutam os benefícios da pessoa e presença do Espírito Santo. Objetivos da lição. Após o término desta lição, você poderá compreender que o Espírito Santo é Deus e comprovando através das Escrituras Sagradas esta verdade. Entender os principais pontos da doutrina bíblica do Espírito Santo. Adquirir conhecimento bíblico sobre o Espírito Santo para ter sempre um relacionamento melhor com Ele e desfrutá-lo. Curiosidade: você sabia que o Espírito Santo é Deus? E agora um desafio: qual homem de Deus foi arrebatado pelo Espírito Santo para a cidade de Azoto, após batizar um alto oficial de Candace? Leitura Bíblia em classe. João, capítulo 16, versículo 13 ao 15. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quando o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Introdução ao comentário. O Espírito Santo é Deus. Algumas religiões e seitas judeocristãs negam a divindade do Espírito Santo, relegando-o a um mero sopro ou poder de Deus, sem personalidade ou divindade. Entretanto, o Espírito Santo é uma pessoa divina e é igual ao Pai e ao Filho. No estudo sistemático, ele é conhecido como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Poucos são os cristãos que podem afirmar com propriedade quem é o Espírito Santo. No entanto, não há necessidade de permanecer na escuridão quanto ao Espírito de Deus, pois na Palavra de Deus, grande esclarecimento sobre essa doutrina que ensina da maneira clara quem é o Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é Deus. Logo no primeiro livro da Bíblia Sagrada, em Gênesis 1:1, aparece a palavra Deus. No texto original, a palavra que aparece é Elohim. Esta é uma palavra que está no plural e é utilizada para defender a Trindade de Deus. A palavra Elohim deixa claro que existe a Trindade e que o Espírito Santo faz parte dela. Em Atos, capítulo 5, do versículo 3 ao 4, o apóstolo Pedro deixou claro para Ananias e Safira que eles não haviam mentido aos homens, mas Deus,
quando retiveram parte do preço da venda da sua propriedade. Com esta afirmação do apóstolo, não há dúvida que os primeiros cristãos criam e defendiam que o Espírito do Senhor é Deus. Seguem alguns textos bíblicos que comprovam a divindade do Espírito Santo e a sua participação na Santíssima Trindade. Em 1 João, capítulo 5, do versículo 7 ao 8. Mateus, capítulo 3, do versículo 16 ao 17. João, do capítulo 14, versículo 16 ao 17. E João 16, versículo 7. Segundo, a doutrina do Espírito Santo. O estudo da doutrina do Espírito Santo chama-se pneumatologia. Alguns estudiosos preferem usar o termo paracletologia, ao invés de pneumatologia. A palavra paracletologia deriva do grego parakletos, que tem diversos significados como, por exemplo, advogado, intercessor, ajudador, assistente. A palavra grega parakletos é usada para referir-se ao Senhor Jesus. Em 1 João 2, no versículo 1 ao 2, advogado. Mas também é especialmente para o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus faz uso desta palavra para falar sobre o Espírito de Deus em João capítulo 14, versículo 16 e João capítulo 16, versículo 7, onde a palavra é traduzida como Consolador. Terceiro, os atributos divinos do Espírito Santo. Para iniciar esta sessão, vamos definir o termo atributo. Por definição, a palavra significa característica, que é o próprio particular de alguém. Logo, quando nos referimos aos atributos divinos, estamos falando em características que são próprias de Deus e que não pertencem ou são dadas a outros seres. Em suma, estas características fazem a distinção entre Deus e a sua criação, inclusive do homem, pois estão relacionados à sua glória, majestade e poder. Para nós cristãos não há dúvida que o Espírito Santo de Deus, possuindo, portanto, os atributos de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 20, lhes temos alguns. Onipotência, atributo pelo qual o Espírito Santo pode fazer tudo com o seu poder, não é impossível para Deus. Romanos capítulo 15, versículo 19, Lucas capítulo 1, versículo 37. Onipresença, atributo pelo qual o Espírito Santo está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Salmos 139, versículo 7. Onisciência, atributo pelo qual o Espírito Santo tudo conhece e tudo sabe. Ele sonda todas as intenções. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 ao 11. Eternidade, atributo pelo qual o Espírito Santo é eterno, sempre existiu e existirá para sempre. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Imutabilidade, atributo pelo qual o Espírito Santo não muda em nenhum sentido, e ele sempre continuará o mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 4. Quarto, o Espírito Santo possui personalidade. As Escrituras Sagradas deixam claro que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele ensina e faz lembrar o que ensinou. João capítulo 14, versículo 26. B. Ele guia. Atos capítulo 8 e versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 14. C. E ele fala. João capítulo 16, versículo 13 ao 14 e Atos capítulo 13, versículo 2.
D. E ele intercede pelo cristão. Romanos capítulo 8, versículo 26. Letra E. E ele testifica. Romanos capítulo 8, versículo 16. Letra F. E ele pode sentir tristeza. Efésios capítulo 4, versículo 30. Isaías capítulo 63, versículo 10. A letra G. E ele convence o pecador a deixar o pecado. João capítulo 16, do versículo 7 ao 8. Quinto, os nomes do Espírito Santo relacionados à Trindade de Deus. O nome Espírito Santo é encontrado no Antigo Testamento no idioma original hebraico como Ruach, Kadosh, e no Novo Testamento redigido em grego como Pneuma Hagios. Porém, na Bíblia Sagrada, o Espírito Santo também é chamado por outros nomes ou títulos como os que se seguem. Espírito de Cristo, em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 11. Espírito de Jesus Cristo, Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Espírito de Jesus, Atos, capítulo 16, versículo 7. Espírito do nosso Deus, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Espírito de Deus, Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Espírito, Isaías 42, versículo 1. Consolador, João, capítulo 14, versículo 16. Espírito da graça, Hebreus, capítulo 10, versículo 29. Espírito da verdade, João, capítulo 16, versículo 13. Sexto, as obras do Espírito Santo. O Espírito Santo vem atuando desde a criação. Vamos verificar algumas obras do Espírito Santo no decorrer da história. Primeiro, atuou na criação. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Segundo, na criação do homem. Jó, capítulo 33, versículo 4 e Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Terceiro, na vida do profeta. Ezequiel, capítulo 2, versículo 2, Ezequiel, capítulo 3, versículo 24. Quarto, na inspiração da Escritura. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 20 ao 21. Quinto, na vida do cristão. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Sexto, no dia do Pentecostes. Atos, capítulo 2, do versículo 1 até 47. 7. Na igreja constituindo bispos. Atos, capítulo 20, versículo 28. Conclusão. O estudo desta temática é de uma fundamental importância para todo cristão que é cônscio da importância do Espírito Santo em sua vida. Infelizmente, muitos irmãos, por falta de conhecimento sobre a pessoa e obra do Espírito Santo, estão se perdendo, aderindo a falsos ensinos que diariamente são despejados, maculando a verdadeira doutrina do Espírito Santo. Mas esse estudo exaltou o Espírito Santo pelo que de fato ele é, Deus, comprovando este título mostrando sua participação na Trindade, o que lhe confere os atributos divinos, sentimentos e personalidade, assim como Deus Pai e Deus Filho. Com isso podemos concluir que todo cristão deve prestar total reverência e respeito ao Espírito Santo, porque ele é Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 ao 4 e João capítulo 14, versículo 16. Gostaria também de deixar uma meditação diária para você. Em Gênesis capítulo 1,
do versículo 2 a 26. O Espírito Santo agindo na criação. Números, capítulo 11 e versículo 25. O Espírito Santo repousando sobre os 70 anciãos. Êxodo 31, versículo 3. O Espírito Santo distribuindo habilidades. Mateus, capítulo 3, versículo 16. O Espírito Santo desceu do céu e pousou sobre Jesus como pomba. Romanos, capítulo 14, versículo 17. O Espírito Santo melhor que comida e bebida. Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. O Espírito Santo no dia de Pentecostes. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. O Espírito Santo habita na vida do cristão. Amém. Terminamos a primeira lição. A próxima lição será lição número 2, Vinda do Espírito Santo. Espero você para a segunda lição. Não se esqueça de estudar. Que Deus abençoe em nome.